Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. E no programa de hoje eu vou começar falando um pouco de música, sem, menor contexto, sem menor explicação a respeito dessa situação toda. Mas, como quem já é audiência aqui do programa sabe que ocasionalmente eu falo de música, antes tinha um pouco mais assim de ordem por trás dessa lógica, e eventualmente acabou se perdendo por questões além da minha vontade. Um dia eu pretendo voltar a falar de música de uma forma mais ritualística, mais assim regrada, para as pessoas terem um pouco mais de padrão, porque eu gosto de encontrar esses padrões na minha própria loucura. Só que, por enquanto ela não tá tendo, então agora é o momento do meu dia que eu posso falar a respeito de uma música e ler a letra da música e fazer aquele processo de tradução que eu gosto de fazer aqui para expressar porque aquela música me agrada, a letra dela me agrada. Eu vou fazer isso então com a música chamada Into the Mouth of Hell We March. É tudo isso daí mesmo, Into the Mouth of Hell We March. O que isso quer dizer? Na boca do inferno nós marchamos, sabe? Ou em direção à boca do inferno nós marchamos. No caso, é a gente que tá caminhando em direção à boca do inferno. Uma frase bem específica, com uma intenção bem específica. Então, que música que é essa? É a música de uma banda chamada Trivium. Eu já falei de Trivium uma vez que eu falei de uma das músicas deles que me inspiraram a criar um personagem que será o protagonista do segundo universo de ficção que eu pretendo escrever, segundo universo de fantasia que eu pretendo estar criando. E daí lá eu comentei um pouco a respeito da banda. Ela é uma banda ali que eu conheci também nos meus anos de formação de gosto musical, lá por 2008, 2009. É uma banda que se identifica principalmente com os gêneros assim, metalcore, thrash metal e um pouco de progressivo, sabe? De metal progressivo. São os três gêneros principais que definem o som dessa banda, muito influenciada por bandas de thrash e heavy metal dos anos 80, dos anos 70 e tudo mais, anos 90 também, né? Então ela é uma banda que teve seu início ali no começo dos anos 2000, e esse álbum aqui é o quarto álbum da banda, o nome do álbum é Shogun, Shogun era a maior patente militar do Japão feudal, O vocalista da banda, ele também é o guitarrista solo, então ele é um cara, pra mim, ele é o grande responsável por eu curtir o trabalho da música, pelo menos os primeiros discos, já que os últimos eu não conheço pra poder opinar, mas, então ele é o guitarrista solo, no caso ele faz os solos de guitarra e tudo mais, e ele é o vocalista também, e ele ainda por cima ele canta com vocal limpo, gritado. Eu acredito que eles fazem uma edição pra intercalar as duas vozes dele, sabe, porque várias vezes assim, parece que uma voz se mistura com a outra, sabe, então não tem como ele tá cantando as duas linhas ao mesmo tempo, mas ele canta o vocal limpo e o vocal gritado, E essa música daqui eu acho muito foda a letra dela, porque ela representa várias coisas assim que são marcantes da banda, Esse disco aqui ele tem uma duração das músicas ainda mais longa, essa música aqui ela beira os 6 minutos, é 5 minutos e 50 e poucos segundos, então é uma música longa, considerada os padrões comerciais de uma música, já tá na vertente do longo, mas é uma música que eu acho muito foda. Ela tem um solo de quase 1 minuto, considerando a duração da música eu acho que poderia ser ainda mais longa, porque é um solo muito foda, que me agrada muito o estilo que é composto. Mas agora eu vou falar então da letra dela, ler ela ponto a ponto, depois comentar um pouco mais a respeito da banda, mas especificamente dessa música, Into the Mouth of Hell We March, em direção à boca do inferno nós caminhamos, Então, ela é uma música assim que ela tem um vocal limpo e um vocal gritado. Em sua maioria, ela é vocal gritado, sabe? Quase toda parte da música ele tá fazendo scream, mas o pré-refrão e o refrão ele canta com vocal limpo, pra dar uma suavizada e tudo mais. Instrumentalmente falando também eu gosto bastante, sabe? Sonoramente falando, pra mim é uma banda pesada, sabe? O jeito que eles afinam os instrumentos, os riffs deles são bem pesados, bateria também, então é uma música, é uma banda que eu curto ali dos anos 2000, representante desses gêneros, eu acho que, eu diria que leva a tag de metalcore, talvez seja minha banda favorita, e é uma das minhas bandas que eu considero com a estima mais alta, sabe? Esse disco aqui, Shogun, é um dos meus favoritos da banda, junto com o anterior a ele, o The Crusade, e esse Shogun, literalmente, eu gosto de todas as faixas dele, algumas bem menos e outras eu gosto demais, tipo essa música aqui. Então vamos lá, começar a fazer a tradução dela logo pra ir adiante com esse programa. A música começa assim: você não consegue ver? Não sou apenas eu, que sente que nós estamos ligados com os oceanos. Essa parte aqui ele já começa a música com gritos, Ela teve uma introdução primeiro instrumental, sabe, bem extensa ali, digamos, eu acho que também tem mais 1 minuto, então praticamente 2 minutos da música no mínimo é só instrumental, Então é interessante também, mas a intro dela também é bem legal, não é necessariamente pesada, mas ela começa com 2 ritmos, primeiro bem devagar,
Bem devagar não, mas primeiro mais tranquilo, mais leve, depois a bateria entra pra dar a cadência padrão dela e os riffzão mais pesado entram no final, um pouco antes dele começar a gritar, né? Ele começa gritando essas frases que eu falei, né? Eu vou repetir porque do nada eu dei uma explicação. Você não consegue ver, não sou apenas eu que sente que nós estamos ligados aos mares. Faça o seu caminho através de uma tumba massiva, que eu acredito que ele está se referindo ao próprio oceano, né? Que pra quem não sabe, o maior cemitério do mundo é o oceano, né? Depois ele continua assim: faça o seu caminho para uma cova massiva se você não consegue lutar todos os dias, né? Então é uma mensagem bem clara do que essa música vai se tratar. Ela, para mim, é basicamente uma metáfora para disputa, para luta, para batalha diária do que é estar vivo, sabe? Independentemente de qual situação, acho que tu consegue associar essa narrativa que ele tá te contando como se fosse um dia a dia de uma vida de uma pessoa que está travando uma batalha que pode ser tanto financeira, emocional, psicológica, ou todas elas juntas, sabe? Ou dor física também, enfim, independentemente do que tá falando. Aí depois ele continua cantando assim, ó: uma chuva torrencial no leme da morte. Ela afoga os fracos e agride o resto, né? Então dizendo que ninguém sai ileso, né, dessa chuva torrencial, né? Ondas, paredes negras de ondas batem até derrubar, só que esse derrubar, ele tá usando um termo que quer dizer capsize, que isso aqui não existe uma tradução específica no português. Esse tombar, virar, ele tá falando especificamente de uma embarcação virando, sabe? Quando esse termo é capsize, quer dizer que um barco virou. Aqui no Brasil a gente não tem um termo especificamente para isso, né? Então ele fala: muros pretos de ondas agridem até virar, né, o navio. E depois ele fala assim: trovões, o rugido dos trovões sobrepujam os nossos gritos. Raios, espirais de trovão são jogados lá de cima pelos deuses, derretendo a pele, ou derretendo a carne, a pele, ele fala skin, né? Derretendo a pele até mesmo durante o dilúvio. Depois ele canta assim Isso daí, na verdade, essa parte que não sei se dá pra considerar um pré-refrão, porque ele vai repetir essa frase aqui inteira mais algumas vezes, mas é quase isso. Mas essa parte final aqui dela é o pré-refrão mesmo, que daí ele canta também com duas... Ele canta uma frase e depois ele repete ela gritando. Ele fala assim: o masto? Agora não sei, tipo, é que o nome da palavra em inglês me falhou como é que é o termo disso. Eu vou até pesquisar aqui rapidamente para ter certeza que é esse o termo. Mastro? Tem um R, tá, por isso. Viu? Ainda bem que eu não deixei por isso mesmo. Enfim, ele fala assim: o mastro está quebrado. Depois ele repete gritando: o mastro está quebrado. Depois ele fala: o casco está partindo. Depois ele grita: o casco está partindo. Meu Deus, a porra do navio está afundando, né? The fucking ship is sinking. Aí eu vou traduzir como a porra do navio, porque, né, o fodendo navio está afundando não faz sentido, né? The fucking ship is sinking, né? Então, basicamente, ele está descrevendo uma situação essa frase, essa estrofe inteira é o quê? Tu entende que é uma calamidade, é uma luta, é uma batalha, é uma disputa que tu pode levar pro lado literal de alguém que tá dentro de um navio que tá afundando, mas eu acredito que é muito mais óbvio que essa música tem um caráter metafórico, sabe? De tu entender que é alguém que tá numa situação que tu começa a acumular os problemas e tu vê que, caralho, tá tudo indo pro inferno, né? E depois ele canta o refrão da música, que é basicamente só uma frase. Quer dizer, nessa primeira vez é só uma frase, depois ele vai cantar outra parte junto. Mas essa aqui é o começo do refrão, que ele fala assim: eu vou tentar colocar tudo de mim nessa vida antes de que eu morra, né? Só isso. Só que em inglês fica melhor e é mais... E é musical, gente. Né? Se você estivesse ouvindo a música, você ver. Nessa parte até ele canta com a voz limpa pra variar. Né? Depois ele fala assim: tanto tormento faz o nosso sangue ferver. Faça o seu tempo valer ou então apodreça que nem o solo. A vida é difícil. A porra de uma batalha. Né? A fucking battle. Por isso que eu falei a porra de uma batalha, né? O tempo é agora e aqui está e aqui rufam os seus tambores, né? Here's your drum roll, aquele rufar dos tambores, sabe? Quando vai rolar o grande momento, né? Então, o momento é agora e aqui é o seu rufar dos tambores. Depois ele repete aquela frase, aquela estrofe inteira que eu qualifiquei como pré-refrão. Eu vou ler ela mais uma vez e ver se agora eu me interrompo menos e fica mais clara a mensagem na cabeça de vocês, né? Uma chuva torrencial no leme da morte.
ela afoga os fracos e agride o resto. Ondas, quer dizer, muros negros de ondas batem no navio até derrubá-lo. O trovão está o rugir do trovão sobrepuja nossos choros. Espirais de raios são jogadas de cima pelos deuses. A nossa pele está derretendo mesmo durante o dilúvio. O mastro está quebrado. O casco está partindo. Meu Deus, a porra do navio está afundando. Depois ele canta, né, o refrão que daí, com a voz limpa, ele diz o seguinte: eu vou tentar dar tudo de mim nessa vida. Eu vou tentar dar tudo de mim nessa vida, antes de que eu morra. Se eu for partir antes da minha hora, então pegue essas minhas palavras e guarde-as ainda mais com você. Então, dá pra dizer que, apesar de ser uma música assim, com um caráter catastrófico, de fracasso eminente, que é uma característica muito clara do Trivium, eu não vou terminar a tradução da letra antes de me aprofundar nesse tipo de análise, né? Mas dá pra dizer que mesmo que seja uma música que não tá passando necessariamente um bom momento, né? Tipo assim, estou curtindo esse momento, ainda dá pra ver que tem um pingo, assim, de sentimento positivo, assim, um quê de superação, de redenção nesse refrão, assim, entendeu? Que é de se dar o seu melhor pra lutar com esse tipo de disputa, né? Esse tipo de batalha diária que as pessoas têm que enfrentar, que pode ser várias e várias coisas diferentes, né? Essa metáfora se aplica. Depois daí, ele passa por uma transição assim, de música, né? O ritmo da música muda, fica um pouco mais suave, mais tranquilo, e ele vai cantar o bridge, né? Que é aquela parte que muda notoriamente o ritmo da música, e ele vai cantar de um jeito que está fora da estrutura refrão, verso, que ele tinha usado até agora. Depois ele canta assim, ó: nós rastejamos para fora dos destroços, nossos dedos entrando ou perfurando na areia. Depois ele repete assim, com uma voz meio... É um sussurro gritado que ele fala assim, nas margens, né? Na margem de uma praia, digamos assim. A gente conseguir visualizar essa imagem, pelo menos é isso que eu enxergo, né? Tudo aquilo que nós trabalhamos está arruinado e partido ao meio, afundando, né? Muito abaixo desse mundo que está morrendo, a terra começa a se abrir. Aí depois ele começa a cantar um refrão da música não, ele começa a cantar o título da música, que ele repete assim, ele repete uma estrutura: vocal limpo, grito, vocal limpo, grito, não, quer dizer, é vocal limpo, grito, vocal limpo, depois vocal limpo, grito, vocal limpo, né? Que ele fala o seguinte: em direção à boca do inferno nós marchamos, depois ele grita: em direção à boca do inferno. Daí ele volta pro vocal limpo: em direção à boca do inferno nós marchamos. Depois ele vai de novo: em direção à boca do inferno nós marchamos, em direção à boca do inferno, em direção à boca do inferno nós marchamos. Daí esse último nós marchamos, ele dá mais um ênfase para terminar essa parte: we march! E depois que ele termina essa parte aqui, começa o solo, muito foda, realmente excelente. Eu gostaria que ele durasse um pouco mais, mas é muito excelente. E depois que quando termina o solo, ele volta para uma parte da música que seria a posição aquela do pré-refrão que eu já tinha cantado, lido pra vocês algumas vezes. Só que agora nessa última parte ele muda um pouco a frase, que ele começa cantando assim: agora você vê, não sou apenas eu, que caminha que caminha sobre o fogo. Walk the fire and breathe. Que caminha sobre o fogo e respira, sabe? Vamos fazer o nosso caminho para fora dessa cova, para fora dessa tumba, sabe? Fazer o nosso caminho out of the grave, para fora da cova, e vamos lamber o sangue das nossas lâminas. Aqui, mais uma vez, ele reforça a ideia de que ele tá querendo, pelo que eu consigo entender, que ele tá descrevendo gente que marchou em direção à boca do inferno e agora tá saindo da boca do inferno. Então, por isso que eu falei que é uma música que ela tem um caráter, na sua maior parte, ela tem um caráter de fracasso eminente, que tá tudo dando errado e não tem como superar, mas ainda assim, nessa frase dá pra te entender que é justamente o sentido contrário, sabe? Que ele tá descrevendo que ele e as outras pessoas ao redor dele, um grupo de pessoas talvez, sabe? Pode ser pra simbolizar a banda, pode ser pra simbolizar quem tu quiser que simbolize na tua cabeça, né? E depois ele repete toda aquela frase aqui, né? Na verdade, ele não repete toda, ele repete só alguma outra parte que se junta com esse momento que ele acabou de falar, de lamber o sangue das lâminas deles. Que ele fala, né? Espirais de relâmpagos são jogados de cima pelos deuses, a nossa pele está derretendo mesmo no meio do dilúvio. O mastro está quebrado, Né? A segunda parte é gritada. O casco está partindo, meu Deus, a porra do navio está afundando, né? Eu vou tentar dar tudo de mim nessa vida antes de que eu morra. Se eu tiver que partir antes do meu tempo, então pega essas minhas palavras e guarde-as ainda mais com você. E ele repete mais uma vez essa outra frase para terminar a música e... tadã, fim, né?
Então essa foi a música, né? Into the Mouth of Hell We March. Então é uma música que eu acho excelente mesmo, sabe? É uma das... Sabe, eu não vou dizer que é uma das minhas músicas favoritas, mas ela tá ali. Quando eu penso nessa música, eu acho ela uma jornada fantástica do começo ao fim, sabe? A letra é sensacional, a mensagem, o feeling, o instrumental. Tudo nessa música, pra mim, foi right on target, sabe? Eu não tenho menor receio de dizer o quanto que eu admiro, o quanto que eu acho essa música excelente. E eu acho que ela me inspirou tanto, assim, em questões da minha vida pessoal, consegui interpretar ela como isso, porque Trivial é uma banda que, pra mim, ela é marcada por esse tipo de mensagem, sabe? Ela é uma banda que... Pra mim, se eu tiver que descrever o que torna eles excelentes em questão assim, artística, é que eu acho que eles são um dos melhores artistas que eu conheço na hora de representar esse sentimento, essa sensação do fracasso, realmente, sabe? O termo que eu uso para descrever eles na minha cabeça é uma banda catastrófica, sabe? Eles são uma banda catastrófica na hora de descrever. As músicas deles quase sempre tem uma mensagem de que tá vendo que as coisas estão indo para baixo, sabe? Tá vendo que o bagulho tá se fudendo. Tá rolando um descarregamento de trem ali, tá ligado? É problemas, pepino, e tu pode interpretar elas de duas formas, né? Tu pode pegar essas músicas e interpretá-las literalmente, tipo essa música daí que tu consegue descrever, consegue imaginar um cenário de guerreiros épicos navegando e quase morrendo na beira de uma praia, até que eles chegam num lugar que eles vão ir até o inferno, vão descer lá pra fazer sabe-se lá o quê, e depois eles voltam vivos ainda, né? Então dá pra te chegar a esse cenário assim de ficção, fantasia, que em parte tem até a ver também com a minha história, entendeu? Porque a minha história é específica, o meu livro, no caso que eu escrevo, Lágrimas Negras do Submundo, né? Vocês podem encontrar lá no Facebook e comprar o e-book maravilhoso, né? Que é uma história sobre o fim do mundo, então tem todo esse simbolismo de ir até o inferno, resolver algum problema, faz muito sentido dentro do contexto da minha história, mas também é uma música que pra mim ela é muito mais fácil de associar ela com algo metafórico, sabe? Pra te associar ali o que ele tá falando, até quando ele fala aquelas frases, sabe? A vida é difícil, é a porra de uma batalha. Tem a ver com várias das mensagens que eu já falei aqui no programa sem contexto de uma forma ou que outra, sabe? Eu acredito que a níveis pessoais, mesmo eu não conhecendo nenhum desses artistas, que essa aqui é uma daquelas músicas que ela é acreditada pra toda a banda, sabe? Mas eu acredito que deve ser pessoas que concordam comigo quando eu digo que eu sei que a natureza da vida é... Tipo assim, momentos de altos e baixos, e os baixos vão vir constantemente, sabe? E os baixos, com certeza, são os melhores professores, sabe? Acho que os momentos de altos é realmente um momento para tu mais facilmente sentir gratidão, que é tipo assim, olha, estou vivendo um bom momento na minha vida, vou me sentir grato, vou me sentir feliz, pleno pela minha existência, sabe? Eu acho que a coisa mais positiva que tu tira de bons momentos é isso, sabe? É difícil tu dizer que, olha, eu estou passando por um momento super agradável, estou aprendendo algo fundamental para minha vida, sabe? Eu acho que a coisa mais importante tu exercitar em momentos bons é a tua gratidão, sabe? Quando eu digo gratidão é para as pessoas à tua volta e realmente para o mundo. Aquela velha palavra do gratidão é isso aí, né? Tá vendo um bom momento, agradece, cara. Agradece pro universo, agradece para Deus, agradece para a lua, pro céu, agradece pro sol, agradece para as pessoas à tua volta que estão te fazendo feliz, sabe? Seja grato pelo momento de felicidade, porque eu acho que geralmente é o maior proveito que tu vai tirar de um bom momento, é isso daí, sabe? É ser grato por estar experimentando essas coisas boas. Só que agora dizer que tu aprendeu algo no momento de glória, eu acho muito difícil, sabe? Eu acho que realmente tu vai cair regularmente, constantemente, impossível de contornar, sabe? Porque vai ter, tipo, você pode estar muito afiado para um lado, sabe? E eu ainda nem vou fazer o pior caso, que essa música dá pra ver que ele tá querendo ir pra aquele velho clichê do... que nenhuma desgraça vem sozinha, sabe? Toda desgraça vem acompanhada, que todo mundo já deve ter sentido isso alguma vez, que realmente parece que a tua vida, tipo, se aconteceu um bagulho ruim, tu pensa, tá, eu ainda tô computando esse bagulho ruim, e em vez da vida suavizar, ela te joga várias coisas de pontos diferentes, tu fica, caralho, velho, sério que não vai ter um momento pra eu ficar tranquilo, sabe? E eu acho que essas coisas acontecem e... simplesmente é impossível tu conseguir fazer escolhas acertadas o suficiente para evitar que essas coisas cheguem até ti, sabe? Tem uma frase, uma sabedoria que eu tirei de uma carta de Magic, que carta de Magic te ensina a ser uma pessoa genial. É só tu conseguir incorporar aquilo lá na tua vida, né? Mas tem uma frase de uma carta de Magic que diz o seguinte... o texto da carta é como se fosse a fala de um personagem, sabe? E ele tá dizendo o seguinte... a vida é uma eterna sucessão entre... é uma eterna... sucessão. A vida é uma eterna decisão entre escolhas ruins e escolhas muito ruins. E ele fala, eu sou um mestre em tomar escolhas ruins, sabe? Que é basicamente isso, é o máximo que tu pode fazer, cara. É tu escolher um bagulho que vai te fuder menos a curto, médio ou longo prazo, sabe? É sempre tomar decisões um pouco mais acertadas, mas agora dizer que tu é capaz de driblar a frustração, a dor, a mágoa, tu não é, sabe? A tua vida vai ser constantemente, sabe? Assim, regularmente, periodicamente,
tu vai ter pepinos e sofrimento e dores, sentimentos ruins, e realmente o ponto é o que essas coisas estão te fazendo, né? Estão te provocando um crescimento ou estão te provocando algo que vai te diminuir, inclusive, sabe? Essas experiências ruins que vão acontecer contigo, e eu não tô dizendo que não são fáceis de lidar, sabe? Eu não tô dizendo que são fáceis de lidar, assim como as coisas que já passei na minha vida de caráter variado, de motivos variados relacionados a pontos diferentes da minha vida, seja emocional, psicológico, financeiro, seja de saúde, seja de erros meus, seja de erros que os outros fizeram comigo, eu tenho que aprender a lidar com o fato de que eu não controlo os outros e eu não tenho como decidir o que os outros vão fazer ou falar por mim, sabe? Toda essa série de coisas que a gente vai passando, a gente vai digerindo, com certeza é complexo, mas o ponto, né, voltando para os meus raciocínios pragmáticos, o ponto que a única coisa que tu pode fazer com relação a isso é pensar: o que eu vou tirar disso? Eu vou tirar um aprendizado? Eu vou tirar um engrandecimento? Eu vou tirar essa experiência ruim, que foi ruim, que eu sei que foi ruim, e eu não tô ressignificando ela para se tornar algo bom. Mas, tipo, o que essa experiência vai me passar de mensagem, sabe? E eu acredito que as dores são os melhores professores, sabe? Eu acho que é impossível, que nem eu falei, se tu é uma pessoa que só experimentasse coisas boas, sentimentos bons, eu acho que não teria como, seria impossível de ser uma pessoa melhor, sabe? Simplesmente não teria como. Se sua vida fosse só coisas boas, sabe? Eu acho que nós, enquanto seres humanos, sabe? Simples seres humanos, o que vai nos ajudar a crescer realmente são esses momentos de dor, de luta, de conflito, justamente porque isso vai provocar reflexão, vai provocar autoanálise, vai provocar mudança, muitas vezes, sabe? Porque, né? E quando você tá tudo bem, você tá se sentindo feliz, tá tudo te agradando, dificilmente tu vai querer mudar aquilo. Mas agora, se machuca, se dói, se incomoda, se ofende, sabe? Se coisas na tua volta acontecem contigo que tu fala assim: isso tá me incomodando, isso tá doendo, isso tá machucando, isso tá me, sabe, tá me oprimindo de alguma forma, a tua reação tem que ser, tipo, não que a tua reação tem que ser usar aquilo lá pra crescer, sabe? Porque tem outra opção também, sabe? Eu acho que a dor, a humilhação, as traumas, as dificuldades, as coisas podem te abater, e eu não tô dizendo assim, é fraco, não é fraco, mas é que nem aquela música também, voltando pra letra da música, que eu comecei esse programa, sabe? A letra da música mesmo fala: a chuva torrencial do leme da morte afoga os fracos e agride os outros, sabe? Porque não tem realmente jeito, sabe? Simplesmente assim, a vida é extremamente difícil e se tu tá em pé, se tu tá me ouvindo, cara. Se tu tá me ouvindo, meus parabéns, porque já foi difícil pra tu estar até aqui, sabe? Sem dúvida alguma. Eu não te conheço, eu não sei quem que tu é, não sei o que tu passou. Mas qualquer ser humano que tá vivo, sabe? Ele já tá automaticamente, com certeza, sabe? Fez parte do pacote da vida dele. Não tem como tu tá aqui me ouvindo, ter chegado até aqui e tu não ter tido que lutar por várias coisas, sabe? Mas o ponto é que não tem outra opção, não dá pra te voltar atrás, não dá pra tipo, eu vou parar, eu vou desistir, sabe? Quer dizer, em parte eu sei que dá, mas né, eu tô, assim como o cara dessa música, eu tô indo pro lado da pessoa que não desistiu, sabe? Mas eu tô ao mesmo tempo que eu tô sendo empático ao fato de que eu sei que não é fácil, sabe? E quando eu digo isso pra mim mesmo também, entendeu? Eu sei que não é fácil pra mim estar aqui, né? Então eu acho que é uma coisa que eu consigo identificar com esse artista, sabe? Mesmo que o Trivium, certo, o conjunto da banda, de certa forma, eles foram um sucesso, né? Tiveram que... Ainda fazem música de onde eu sei, lançaram vários álbuns. Eu acho que eles são artistas... Eu não sei como que eles se definem a níveis pessoais, né? Mas lá de fora é muito fácil reconhecer o Trivium como um artista de sucesso. Mas ainda assim, as músicas deles não falam muito sobre sucesso, as músicas deles falam muito sobre fracasso, sabe? E daí eu não sei se esse fracasso realmente é um nível particular, um nível pessoal, um nível emocional, ou se talvez os membros da banda não tenham nada a ver com isso, nenhum deles tem esse sentimento, e eles só estão representando isso por alguma outra razão. Mas nesse caso eu acho que é meio evidente, sabe? Considerando a recorrência desse tipo de tema dessa banda, e é um bagulho que eu consigo identificar, porque adivinha, cara, se tem uma coisa que eu fiz nessa vida, se tem uma coisa que aconteceu comigo bastante é fracassar, tá ligado? Isso aqui eu vou falar um pouco agora, nesse momento eu vou falar um pouco, porque eu não tô, tipo assim, tão afetado sobre essas ideias, eu vou falar de uns bagulhos mais distantes, principalmente, né? Mas, olha, vocês podem ter certeza que se vocês me ouvem, se vocês gostam do que eu falo aqui, sabe? Nunca se esqueçam nem por um segundo, cara, que eu tô aqui só por causa de todos os fracassos que eu passei. Foram muitos, foram extensos. Porque, tipo assim, cara, o único jeito de tu não fracassar é não tentar as coisas, sabe? Essa é a única verdade, sabe? Se tu quer, assim, olha, eu quero ter um currículo, um histórico perfeito, sabe? De não quebrar a cara, de não dar errado, de não me frustrar. Então eu não faço as coisas, entendeu? Então é o tipo de bagulho que, assim, eu me acostumei com isso daí, com o fracasso, e aprendi, tipo assim, a entender que as coisas não darem certo, as coisas não darem resultado, vai fazer parte do projeto, e o ponto é simplesmente, olha, não deixar aquilo lá me abater, sabe? É uma outra frase simples, uma frase bem simples que eu adoto na minha vida,
que eu já falei pra vocês algumas vezes, sabe? Se eu não me engano, é acreditada a Winston Churchill, mas é uma daquelas frases que dizem que ninguém sabe se realmente ele falou e acabou indo parar no nome dele, mas eu sei que é uma frase que diz o seguinte, olha, e talvez nem seja Winston Churchill, eu tenha errado a referência, porque eu não sou bom em fazer referência. E ele diz o seguinte, a frase diz o seguinte, que o sucesso aí de fracasso é fracasso em perder o ânimo, sabe? E desde a primeira vez que eu ouvi essa frase, ela me sonou, tipo assim, é exatamente isso daí que eu não posso me esquecer. E é exatamente isso que eu tento não me esquecer, entendeu? Porque, pô, vamos pensar assim, desde coisas simples, assim, vamos falar de fracassos bem mundanos, assim, bem pé no chão, que todo mundo já lidou, sabe? Por exemplo, assim, fracassos em relacionamentos em vários níveis, sabe? Tanto fracasso, assim, da pessoa, tipo, gente que eu tentei flertar, que eu tentei dar em cima, que eu tentei pedir pra ficar comigo, chamar pra sair e não deu certo, sabe? Isso daí já aconteceu comigo várias vezes, entendeu? E eu aprendi o que é. Pra eu passar por essa experiência e não internalizar, e ao mesmo tempo que, cara, real não me internaliza, sabe? Eu não tenho nenhum problema em ser, tipo... Eu não vou vender assim nenhum problema, mas eu quero dizer que o meu raciocínio é não tornar aquele negócio pessoal, sabe? Tipo assim, não é porque, não é como se a pessoa estivesse dizendo não pra ti, porque ela sabe tudo a teu respeito e ela já tomou essa decisão muito consciente, sabe? De vez em quando tá rolando não por uma série de coisas além do teu controle, sabe? É só simplesmente um bagulho que tu tem que estar na tua cabeça, sabe? Tem que entender que se tu é um tipo de pessoa que tu é muito, tipo, sensível à rejeição, de que a ideia de que, olha, se eu tentar falar alguma coisa pra alguém, pra qualquer pessoa, e ela não me corresponder à altura, eu vou me sentir mal, sabe? É o tipo de processo que eu, sendo uma pessoa que eu quero, sabe, flertar com outras pessoas, quero dar em cima de outras pessoas, eu não coloco nessa esfera, sabe? Eu coloco na esfera, tipo assim, eu vou mandar, tipo assim, se eu achar que tem alguma chance, ou mesmo que não tenha, eu vou falar, e aí? Qual vai ser, entendeu? E se a pessoa disser que não, tranquilo, se a pessoa disser que sim, melhor ainda, sabe? E é o tipo de coisa que, olha, então, eu já recebi vários nãos, já recebi muitos foras, falando de relacionamentos amorosos, então, eu já recebi, assim, término, eu acho que sempre terminavam comigo, sabe? Tipo, os 4 namoros que eu tive, os 2 primeiros foram terminados, já falei especificamente disso, foram terminados em momentos que eu não queria terminar, tipo, eu estava... Tipo, foram 2 namoros que duraram 1 ano cada um, e eu tava apaixonadinho, e sabia, eu era bem mais jovem, um tinha 15, outro tinha 17, sabe? Um tinha 15 pra 17, 17 pra 18, sabe? Então, esses 2 primeiros relacionamentos eu não quis acabar, então, nas 2 vezes que eu fui largado nessa situação, eu que tava naquele momento, assim, sabe? Eu uso também começar, eu uso esses termos assim, largado, pé na bunda, só pra reiterar uma coisa, que tipo assim, não era eu que queria ter acabado o relacionamento, sabe? E também não quer dizer que é eu que queria estar nesse relacionamento hoje em dia, o Renan de 28 anos de idade, sabe? Mas agora, sendo honesto, não querendo inverter a história, não querendo inverter os papéis, sabe? Porque eu acho que tem muita gente que gosta de fazer isso, sabe? As pessoas ressignificam as histórias, retrabalham os negócios, acho que as pessoas têm essa vontade de simplesmente de se reproduzir, se retratar como alguém que sempre, sei lá, sempre conquistou as coisas, sempre sucedeu, sabe? Eu entendo em parte, eu entendo que falar do fracasso pode ser ruim, pode sim fazer a pessoa se sentir mal, mas tipo assim, cara, quando eu não tô necessariamente depressivo, eu prefiro contar essas histórias justamente pra compartilhar várias questões, sabe? Tipo, compartilhar bem claro aquela velha faceta de ser humano, sabe? Eu que sou uma pessoa que regularmente, ocasionalmente, tô falando bem de mim, então acho que de vez em quando faz bom contrabalancear e contar experiências que as coisas não deram certo, sabe? E quando eu uso esses termos assim, largado, fui chutado, levei um pé na bunda, esses termos que eu escolho não é para as pessoas acharem que eu tô com uma mágoa, com rancor, ou culpando essas ex-namoradas, sabe? Embora sim, uma coisa que, pra ser honesto, também eu vou ter que dizer que na época eu ficava muito magoado, muito, tipo assim, ofendido e levava aquilo extremamente pessoal, sabe? Eu ofendia essas mesmas namoradas, tipo assim, não pra elas, eu ofendia pra mim, sabe? Quando eu tava sozinho, lá na minha casa, chorando, sofrendo, eu reclamava dessas meninas mentalmente, ou até gritando em voz alta, sabe? Só que eu tava no processo daquela da dor, do desapego, né? Eu que tava sendo largado, eu que tava sendo deixado de lado, e eu passei, né, falando especificamente dessas histórias, eu passei pelos períodos de maturação, e que nem eu disse algumas vezes quando eu comentei essas histórias, eu consigo ver como esse tipo de evento pode ser o tipo de coisa que leva homens ou mulheres que são largados pra um caminho, assim, de escrotidão, sabe? E porque quem já viu, só quem viveu isso sabe? Nem todo mundo teve que passar por essa situação do quê? Do ser largado, sabe? De ser deixado de lado. E é muito fácil por falar pra uma pessoa adulta que ela tem que ser madura e ela tem que digerir aqueles sentimentos. Mas, né, quando eu tinha 15 anos de idade, ninguém tava me guiando por esse caminho. Eu fiz esse caminho sozinho, né? Então agora, já que eu tô falando de como eu fui largado e fui deixado de lado, também vou aproveitar isso como justificativo pra falar bem de mim mesmo, entendeu? Porque foi isso, entendeu? Eu não queria ter largado esses relacionamentos, eu queria ter continuado neles. Então eu fui deixado de lado
E daí eu tive que passar por várias análises, várias reflexões. E várias delas, a reflexão era, será que fui eu que errei? Será que eu cometi alguns erros? E não é sobre, assim, ter sido perfeito no relacionamento. Mas agora, sendo consciente sobre as questões, você sabendo, porra, mas eu acho que eu me dedicava, eu acho que eu me envolvia, eu acho que eu dava tudo de mim, eu acho que eu demonstrava carinho, demonstrava afeto, eu acho que estava sujeito a mudar, estava sujeito a mudança de rotina, né? Você acredita que eu estava fazendo essas coisas? E daí tu chega na outra parte, que é tu entender que de vez em quando a pessoa não vai querer ficar contigo por questões muito além da tua vontade e não tem nada a ver com o teu desempenho, sabe? Não que tu não possa estragar relacionamentos por causa de erros teus. Eu até acho que eu já estraguei depois de mais velho, sabe? Talvez até comente isso, talvez não agora, justamente porque eu falei, é bagulho mais recente, ainda mais sensível, tem que ter pra eu conseguir falar dessas coisas de forma honesta e não ficar nem distorcendo, nem, sei lá, manipulando a verdade, eu tenho que estar bem ciente de um distanciamento emocional bem grande dessas histórias para conseguir falar delas com maior honestidade e não querer, né, nem ser injusto comigo nem com outra pessoa envolvida na história, sabe? Ser bem honesto sobre o que eu senti. Assim como eu consigo falar desses meus primeiros relacionamentos, porque eu me lembro de como é que era e eu sei como é que é hoje, sabe? Então eu sei como é que é as duas etapas diferentes, né? Mas, porra, agora que eu fui fazer esse esclarecimento, assim, entendeu? Então, mas agora, nos meus 2 primeiros namoros, eu não acho que realmente eu tenha cometido erros, sabe? Eu não acho que eu tenha, tipo assim, e quando eu digo isso, não é que, tipo, eu era o namorado perfeito, não era o namorado perfeito, mas, né, eu era o namorado equivalente ao relacionamento que eu tava, sabe? Eu acredito que no meu primeiro namoro, eu não, tipo, eu posso falar com convicção que eu não fui tipo assim, não fui igual outros primeiros namoros que as pessoas contam, sabe? Eu já ouvi muito esses discursos vindo de outras vieses, sabe? Outras histórias, sabe? Eu era mais velho que a minha namorada, mas não era muito mais velho do que ela. Eu tinha, tipo assim, quando eu comecei a ficar com ela, eu tinha 14 para 15 e ela tava com 13, sabe? E no final ela tinha 14 para 15, sabe? E eu ia fazer 16, ela ia fazer 15 quando a gente terminou, basicamente, sabe? Então, era uma diferença, assim, 1 ano e pouco de diferença, sabe? Eu era um pouco mais velho que ela, né? Mas tenho certeza absoluta que naquele 1 ano que a gente namorou, ela não passou por várias coisas que muitas meninas taxam, sabe? Enfim, de eventos, de capítulos, seja até coisas bem, sabe, clássicas, de querer controlar com quem ela vai sair, com que roupa que ela vai usar, sabe? Esse tipo de coisa, assim, que, olha, eu não vou pegar e vou dizer assim, foi assim mesmo, eu fui esse cara. Porque tem muita gente que tem um exemplo de relacionamento na cabeça deles e eles começam a achar que todo mundo passou por isso, sabe? E daí, é esse tipo de ponto que eu acho, sabe? Eu acho que tem, olha, quase todo mundo que entrou no namoro, o primeiro namoro, tipo assim, primeiro namoro com pouca idade, sabe? Pessoas que tiveram seu primeiro namoro ali com 13, 14, 15 anos, nessa faixa etária, daí tiveram um namoro. Quase todo mundo que se envolveu, e quando eu digo se envolveu, também tem outra coisa que a pessoa tem que ser honesta. Tem que falar sobre a parte emocional, sabe? Essa é outra coisa que eu tenho certeza que nem todo mundo se envolveu tanto quanto eu, né? Eu já fiz esse programa especificamente sobre o meu primeiro namoro, que eu falei que eu já fugi de casa e tudo mais, e realmente eu sei que o tipo de paixão que eu experimentei ali não era comum, não era normal qualquer menino ter assim pro seu primeiro namoro, justamente porque várias vezes eu conheço gente que conta, meu primeiro namoro foi bem isso, foi bem aquilo, e não teve nada demais, e era disso, sabe? Agora não, meu primeiro namoro eu sei que foi muito intenso, e meu segundo namoro eu sei que eu consegui recriar aquela paixão por várias questões, sabe? Tanto, sabe, eu não vou tirar o crédito das meninas que elas, né, também foram responsáveis por me encantar, né? Não vou dizer que, eu comecei a gostar dessas pessoas sem envolver com nada, não tem nada a ver com a aparência delas, não tem nada a ver com o jeito delas. Claro que teve também, mas eu também não vou fazer de conta que, tipo assim, eu não tive envolvido na história. Eu tava, sabe? Eu tava porque eu tinha convicções, eu tinha coisas que eu buscava que eu fosse encontrar no primeiro namoro, no meu segundo namoro, sabe? Enfim, coisas que faziam parte daquele Renan lá de atrás, que não faz parte do Renan de hoje em dia, né? Mas então é o seguinte, se eu conseguisse ser capaz de ser traumatizado sim, porque eu fui, cara, eu levei o pé na bunda e tudo mais, eu fui traído, já falei no meu primeiro namoro também, eu fui traído e eu não traí, então tipo assim, cara, eu recebi o pacote completo de coisas que justificam uma pessoa dizer que o resto da vida dela vai ser escrota por causa disso, sabe? Eu consigo entender que rapazes que tiveram um relacionamento amoroso parecido com o meu no seu primeiro relacionamento, sabe? Que estavam com uma pessoa que eles queriam viver pra sempre, a pessoa largou eles e simplesmente, né, ele largou de uma maneira horrível e brutal, que nem eu já falei pra vocês lá no programa especificamente sobre isso, quem quiser ver vai lá atrás, é lá no programa 30 e poucos que eu falei sobre isso, essa história bem detalhadamente, né? E daí depois disso também teve o contexto de ter sido traído e tudo mais, então tipo, olha,
Só que eu me lembro que nessa época, quando essas coisas estavam acontecendo, eu tava refletindo muito, sabe? Tipo assim, caralho, mas como é que é? Será que é isso? Será que eu que sou um cara errado? Será que essas mulheres que não valem nada? Será que as mulheres são vagabundas? Sabe? Eu passei por todas as reflexões. Só que o ponto é que eu tenho certeza absoluta que a minha vida me levou a não ficar num lugar de ódio, sabe? Eu não adquiri esse tipo de pensamento, não se arraizou, justamente porque o meu histórico depois disso deixa claro isso daí, sabe? Não foi o tipo de coisa que me traumatizou, né? Mas agora eu vejo um monte de gente que também teve experiências ruins e diferentes, coisas que não aconteceram comigo, mas ao mesmo tempo coisas que eu tive que lidar que outras pessoas também não tiveram, sabe? Todas as histórias têm as suas particularidades, sabe? Nem todo mundo vai ter experiências igual às tuas, quando você fala de nada, né? Mas então, daí, prosseguindo, o que eu tava falando agora, que eu tava fracasso. Ah, tá. Aí eu fui pro meu segundo namoro, entendeu? E meu segundo namoro aconteceu coisas, tipo assim, até onde eu sei, eu não fui traído, tipo, realmente traído, tipo assim, enquanto eu estava no relacionamento, a pessoa ficar com outra pessoa, ou a menina ficar com outra pessoa, né, durante o nosso relacionamento, até onde eu sei isso não aconteceu, mas eu também fui largado, e daí foi outra coisa diferente, porque, tipo assim, caralho, por que tá acontecendo de novo isso? E eu me lembro de todo o processo, assim, sabe? Do dia, como é que aconteceu. E eu perguntando por quê, querendo saber. E a guria só, tipo assim... Não te amo mais. E era isso, tá ligado? E daí, naquela época, não era um bagulho fácil de gerir, sabe? Naquela época, eu ficava assim, caralho, como é que alguém pode deixar de amar os outros, sabe? E daí, depois que eu fui crescendo, fui tendo maturidade, eu fui descobrindo. Falei, porra, mas é normal, sabe? Tipo assim, era super normal que uma menina... Né? Mais uma vez, essa menina também era um pouco mais nova que eu, ela tinha 15 para 16 anos, nessa fase que a gente tava namorando, eu tinha 17 para 18, uma diferença assim, de 1, 2 anos de idade, era pouca idade também, sabe? Daí eu pensei assim, caralho, tipo, mas o que eu tinha na cabeça pra achar, né, que uma pessoa de 16, 17 anos vai saber o que vai querer pro futuro, né? Era super normal que uma menina de 1 ano, tipo, depois de 1 ano de namoro, ela já estivesse com outras convicções dentro dela. Só que a questão é que eu não tava preparado pra isso, sabe? Ninguém tinha me falado que esse tipo de coisa pode acontecer, ninguém tinha dito, olha só. E também eu não vou dizer que ia dar certo, sabe? Eu tenho certeza absoluta que se as pessoas tentassem me convencer naquela época, eu ia querer acreditar na minha definição de amor eterno, sabe? Só que, felizmente, cara, essas experiências não me levaram para um lado, simplesmente me levaram para esse ponto de mentalidade que eu tenho hoje em dia, né? Que eu já fiz um programa sobre amor, sobre o que eu acho de relacionamentos amorosos, e vocês sabem que eu acredito que todo relacionamento tem prazo de validade, que lutar contra isso é estúpido. Mas essa é a minha opinião, que eu fui tendo depois de adulto e fui refletindo e ponderando, né? Só que quando eu não tinha essas convicções enraizadas lá atrás, eu passei por essas coisas que eram, na minha opinião, eram um fracasso, sabe? Era tipo assim, pô, as pessoas que eu queria que eu ficasse, as pessoas que eu queria ficar pro resto da vida não quiseram ficar comigo, sabe? Por questões variadas. A primeira pessoa, eu tive aquele negócio, tipo assim, será que o fulano é melhor do que eu, sabe? E daí no segundo relacionamento já era outra coisa, tipo assim, porra, não fui nem largado, sabe? A pessoa simplesmente não fui nem trocado, mas a pessoa simplesmente não quis mais ficar comigo, né? E daí é o tipo de coisa que eu tive que dizer assim, tá bom, pera aí, então... Não fui eu que errei também, sabe? Eu não tenho culpados nessa história, sabe? É um processo natural de maturação, de mudança de sentimento, sabe? As pessoas mudam o jeito que elas se sentem, sabe? Isso daí é uma coisa, se ninguém nunca tinha dito até hoje, eu vou te falar. As pessoas mudam o jeito que elas se sentem, sabe? Por isso que as juras de amor são muito... Tipo, a gente vem de um padrão de jura de amor muito errado, na minha opinião, muito tóxico, porque a gente romantiza coisas que as pessoas não podem, sabe? Simplesmente não tem como a pessoa se... comprometer a ficar num relacionamento contigo pro resto da vida, sabe? Porque tu não sabe o que vai sentir, sabe? Falando dentro de ti mesmo, falando de forma honesta, cara, não é tu que define, sabe? Não é tu que define, tu pode até lutar contra aquilo lá, sabe? Pode ser que depois de 5 anos casados, tu, tipo assim, porra, mas eu tenho que amar pro resto da minha vida. Tu ainda vai estar com aquilo lá, tu vai querer, uma parte tua quer que tu ame do jeito que tu falou que tu amava. Mas de certa forma, cara, tipo, e também não vou, eu vou até abrir a exceção, cara. Tu pode ser a exceção, sabe? Tu pode ser o alecrim dourado que tu amou durante 30 anos. A pessoa, e tu nunca pensou em viver outra vida com outra pessoa, porque teu amor é eterno e não se abala de jeito nenhum. Não importando o que aconteça, tu nunca vai deixar de amar aquela pessoa. Só que agora, cara, a vida real, cara, real mesmo, com todas as camadas, é uma rotina muito grande, é muito densa, é muito excruciante, e é super natural que as pessoas se afastem por várias questões, cara, por várias questões, não só de erros, mas mudança de gosto, mudança de hábito, mudança de objetivo, mudança de ambição, sabe? As pessoas vão mudando o que elas querem, o que elas buscam, o que elas sentem, e de vez em quando não tem como tu controlar, sabe? É aquela velha coisa, tipo assim, a pessoa vai começar num trabalho novo, tem gente que fica neurótica, sabe?
Tem gente, a pessoa que tu gosta vai ter um novo ambiente com outras pessoas. Cara, e talvez isso mude ela, talvez isso mude o que ela queira, talvez isso mude os gostos da pessoa. E isso daí eu sei que é muito assustador, mas também, tipo assim, cara, é a realidade, sabe? É a realidade das coisas que a vida é fluida, sabe? A vida é contínua, a vida não é tipo assim, é aqui agora e eu vou definir tudo que vai acontecer nos próximos 10, 20, 30 anos, que nem eu achava que eu ia conseguir fazer quando eu era criança, sabe? Então foi esse tipo de coisa que me fez com que eu saísse dessas minhas posições, que naquele momento eu enxergava como um fracasso, né? Um fracasso de relacionamento, um fracasso amoroso, aquele bagulho, né? E chegar a outra mentalidade que entender, tipo assim, entendi. Então, tipo assim, o meu fracasso não foi, tipo assim, ter estado em relacionamentos que acabaram. O meu fracasso foi ter estado em relacionamentos que eu já não era mais feliz, sabe? E isso foi um fracasso na minha cabeça que eu botei na minha cabeça, sabe? Tipo, na minha opinião, o fracassar numa história de amor não é ela acabar, sabe? O fracassar é tu não reconhecer que ela já chegou ao fim e tu insistir nela, sabe? Porque já chegou ao fim por várias razões, sabe? Seja porque tu não gosta mais da pessoa, porque a pessoa não gosta mais de ti, ou porque simplesmente tu gosta dela, mas o relacionamento é uma merda, é uma bosta. Tu não é feliz, mesmo tu gostando da pessoa, porque a pessoa não age do jeito que tu queria, sabe? E não vai agir. Então, essas coisas aí pra mim que são relacionamentos fracassados, sabe? É manter-se no negócio que tu já sabe, ou mesmo que tu não saiba, tu mente pra ti, sabe? Isso daí pra mim é um fracasso. Agora, ter lavado o pé na bunda pra mim não foi um fracasso. Tipo, hoje em dia eu não enxergo mais assim, porque eu entendo que, tipo assim, olha, é a responsabilidade da pessoa que sente que tá na hora de acabar, terminar com as coisas, sabe? O que eu considero um fracasso no meu primeiro namoro, assim, que eu acho que eu aceitei muita coisa que eu não devia, e eu vivi muita coisa que eu não devia, mas que nem eu falei, não adianta julgar o Renan do passado como se ele soubesse alguma coisa, né? Já meu segundo namoro, não. Foi uma experiência muito legal, sabe? O final foi ruim, e eu, na época, eu não conseguia aceitar, e eu problematizei, e eu ofendi a guria mentalmente, sabe? E não tinha superado na época, com certeza, sabe? Mas daí, felizmente, eu consegui, aquilo lá também foi uma experiência que eu vou digerir, entendeu? E eu me lembro que cheguei à minha vida adulta sem problemas em ter outros relacionamentos amorosos, em virar um cara sexista que odeia o gênero feminino e taxa elas por causa de eventos particulares meus que rolaram, sabe? E não que eu não tivesse outros exemplos, não que eu tivesse outras histórias, não que eu não tivesse que ficar buscando os motivos pra eu acreditar que tal gênero vai agir de tal forma ou de outra forma, sabe? Mas, né, eu acho que essa daí faz parte da experiência com as dores, entendeu? As dores com certeza podem te influenciar a ser mais cuzão, a ser mais escroto, a usar aquela experiência ruim que tu teve ali pra justificar uma reação torta tua, tóxica, sabe? Tu diz assim, eu tô agindo assim agora porque há 10 anos atrás fizeram isso comigo, sabe? E a maioria das pessoas fazem isso de maneira consciente ou inconsciente, sabe? Mesmo seja porque elas querem usar o seu passado como escudo real e ficar falando, e outros que elas nem vão jogar isso à tona, mas ainda assim os comportamentos deles são enraizados em convicções, em relações pessoais, sabe? Coisas que rolaram com eles, e eles usam aquilo lá como justificativo para elaborar a sua forma de viver, a sua conduta, para lidar em sociedade de modo geral. Mas acho que falando de fracassos relacionados, assim, especificamente de relacionamentos amorosos, esse tipo de coisa, eu acho que é isso que eu tinha pra falar hoje. Tem outros dois namoros que quem sabe um dia eu falo mais a respeito. Quem sabe não, é certo que algum dia eu falo mais a respeito, mas eu vou deixar mais pra depois, né? Os dois namoros que eu tive durante mais tempo e depois da minha vida adulta, que nem eu falei, não acho que seja ainda o momento pra expor certas coisas a respeito desse assunto, porque geralmente quando eu exponho as coisas eu tenho um ponto, sabe? Tem alguma coisa, alguma mensagem, alguma ideia, em sua maioria positiva que eu quero estar compartilhando, né? E daí, assim, de modo geral, é assim que eu fiquei assim com esse lance de relações, sabe? De relações amorosas, ou até mesmo assim, nem precisa ser amorosas, sabe? Tem todo o lance assim, da internet, de como que também isso influenciou, a forma que as pessoas se acostumaram ou não se acostumaram. Eu realmente aprendi a minha posição com esse negócio, assim, essa cara de relação, assim, tanto assim, da parte de ficar a namorar, se envolver emocionalmente, eu não acho que as coisas são tão pessoais quanto as pessoas pensam, sabe? No sentido de que, tipo assim, eu acho que muitas vezes a parte das construções são mais, assim, dentro da pessoa, sabe? Isso tem a ver com raciocínios, assim, estoicos, sabe? Tipo, isso daí é uma parte da lógica do estoicismo, que também dizem que os pensadores estoicos não lutam contra o sentimento de amor. O que eu digo não tá contra, quer dizer que tu nem levar as tuas paixões muito a sério, tipo, no sentido assim de, eu vou fazer com que meus relacionamentos amorosos com as pessoas que eu quero me envolver seja importante pra eu seguir o meu rumo e seguir minha conduta e minha forma de ver e pensar, porque, tipo assim, diziam que, né, tu ama outra pessoa que não é tu, digamos assim, mas é como se aquilo lá viesse de dentro de ti, sabe? As razões que fazem tu amar
outra pessoa, eu diria, no dia de hoje, eu concordo com as pessoas que acham que, em sua maioria, vem do ponto de vista da pessoa que tá dedicando o amor, sabe? Eu acho que é muito raramente tu ama ou deixa de amar alguém especificamente pelo quem ela é e pelo que ela faz, sabe? Eu não acho que isso realmente seja a verdade na maioria das situações. Isso é um bagulho que tu vai observando assim até na tua vida, sabe? Até aquela velha questão assim, nossa, por que alguém que te trata tanto de um jeito que tu queria que outra pessoa te tratasse não é o suficiente pra tu amar aquela pessoa, sabe? Justamente por causa disso, porque o amor não é um bagulho que tu ganha, não é um bagulho que tu conquista, não é um bagulho que tu merece receber. É só um bagulho que a pessoa, cara, decide pelas convicções dela. Por isso que eu aprendi a não tornar muito pessoal, sabe? Aquela coisa, tipo assim, cara, se alguém tá enlouquecidamente apaixonado por mim, eu sinto isso, sabe? Eu não acho que, tipo assim, nossa, é porque eu sou merecedor desse amor, e se aquele amor deixar de estar ali, é porque eu não sou mais merecedor dele, sabe? Justamente porque eu acho que isso é um bagulho que problematiza bastante. Se tu achar que as pessoas estão te valorizando porque tu tá merecendo, e tu achar que as pessoas estão te ignorando porque tu não merece ser valorizado, aí eu acho que é um raciocínio mais prejudicial do que o teu raciocínio que eu tenho hoje em dia. Vocês conseguem entender a minha linha de raciocínio, sabe? Então, pra mim é tipo isso, sabe? Se eu vejo que alguém, tipo assim, olha, quando eu vejo aquele papo de que a pessoa me ama muito, é muito louco pra mim, tipo, tu não ama eu, sabe? Tu ama aquilo que tu acha que eu sou, ou aquilo que eu represento pra ti, ou aquilo que tu gostaria que eu fosse, ou aquilo que tu enxerga em mim, que talvez nem esteja lá, sabe? E eu sei que a partir de algum momento que essa construção não tiver aí tão forte, tão enraizada, tão rica, não há nada que eu possa fazer pra ela voltar a ser o que ela era antes, sabe? Não é algo que eu possa estimular de novo aquele sentimento, não é algo que eu possa consertar com atitudes, com comportamentos, sabe? Justamente por isso, daí entra aquela métrica, por isso que eu não sou aquela pessoa assim que eu falei pra vocês que eu não sou romântico, porque eu não acredito em última instância, essa é a verdade que eu acho sobre esse negócio de amor, sabe? Eu acho que muitas pessoas são muito frustradas justamente por elas acreditarem nisso, que eles achar que se eles fazerem tudo possível e dar tudo de si e sangrar para aquele relacionamento e chorar e quebrar as próprias costas, sabe? E fazer o impossível e o possível para aquele relacionamento dar certo. E no final de tudo isso, ele vê que aquela pessoa, quem tá com ele não ama ele como ele queria, né? Ou nem quer mais estar com ele, ou trai ele, ou larga ele, ou despreza ele. Aí aquela pessoa fica com uma raiva muito grande, com um ódio muito grande, porque ela sente que, tipo, olha tudo que eu fiz. Eu movi montanhas, eu movi paredes, eu destruí as barreiras, eu ergui a ponte que a gente precisaria, eu fiz os muros ao redor do nosso relacionamento, eu fiz tudo que podia, fiz tudo, por mim, por ti e pelos outros, e no final das contas não teve amor nenhum pra mim, sabe? Porque no final das contas, porque na minha opinião é assim que as coisas funcionam, sabe? Nesse lance de sentimento de amor, sabe? O amor, apesar de ser um negócio que tu sente pelo outro, eu acho que ele vem de dentro de ti, sabe? Na verdade, eu acho que é isso daí que assim que funciona. Eu não acho que alguém aquela pessoa assim, e daí também não tô dizendo que não existe coisas como manipulação, como tu fazer com que a pessoa, tipo, a pessoa fazer com que tu pense nela, essas coisas mais complexas também existem, sabe? Mas eu quero dizer que tentando simplificar um negócio que não é tão simples assim, sabe? Mas chegando a um cerne da questão, se eu acho que, tipo assim, olha, no final das contas, eu amo a pessoa pelo caso do que ela é e pelo que ela faz, do jeito que ela age, ou amo a pessoa por causa de razões pessoais dentro de mim, íntima, que de vez em quando nem eu consigo entender exatamente o que me faz ter aquele amor, aquele fascínio, aquela paixão, sabe? Aquele sentimento de sentir que eu preciso daquela pessoa e que vai ser bom pra mim, vai ser agradável, vai ser o que eu busco, vai ser o que eu quero, vai ser o que eu preciso, sabe? Então, esse é um posicionamento que eu tenho sobre esses relacionamentos e que me diminui me sentir fracassado, no sentido que, tipo assim, mais uma vez, não é porque eu não reflito sobre minhas ações, não acho que eu não tenha pisado na bola, não acho que eu tenha cometido erros que afastaram pessoas importantes pra mim. Eu acho que sim, também acho isso daí, sabe? Só que também, como eu conheço exemplos de dois casos, eu conheço, tipo assim, eu conheço gente que não pisa na bola e é largado, conheço gente que pisa na bola e é largado, eu conheço gente que pisa na bola e não é largado, é um negócio que, tipo assim, então eu acho que no final das contas é mais um negócio mais a ver, depende mais do o que a outra pessoa tá disposta a querer, aceitar e tolerar do que a tua conduta, sabe? Não é tipo assim, olha, se tu fazer tudo correto é garantia de sucesso, de êxito, que as coisas vão dar certo, ou que, tipo assim, se alguém te largou porque tu fez errado, você não, a única razão que alguém vai ter te largado é que tu é uma pessoa que é um fracassado no relacionamento amoroso, tu não é uma pessoa que é digna de estar com alguém, sabe? Então, refletindo sobre essa questão, entendendo, olha, talvez as pessoas me amem mais do que elas precisavam me amar, e por questões que nem fui eu, que realmente não fui eu que coloquei aquilo lá, sabe? Não foi eu que falei, não foi eu que disse, não foi eu que pedi,
E daí, de vez em quando, a pessoa faz tu sentir, eu digo isso na minha vida, ao longo dos momentos, sabe? Faz sentir que tu é mais importante do que talvez tu seja, e daí quando chega um momento que tu já não, a pessoa já não te considera com a mesma estima, tu começa a notar, fala, peraí, que estranho. Ó, esses barulhos malucos que vocês estão vendo é meu gato, que ele continua altamente enlouquecido, que ele ainda é filhote, então ele tá, cara, ele tá bancando louco com tudo que ele vê e mais um pouco, sabe? Mas, como eu tinha dito, eu pretendia sair um pouco da parte do relacionamento amoroso, porque eu acho que eu já expliquei bastante, sabe? E eu nem tinha comentado, mas eu tinha lido um texto que eu tinha escrito sobre fracasso há uns 3 anos atrás, sabe? Lá por 2019, não sei se é 2019 ou 2018 agora, mas um desses 2 anos aí, eu tava escrevendo textos pra internet, assim e tal, e um deles que eu escrevi era sobre fracasso, e ia fazer uma menção a Toy Story 1, sabe? Que, pra mim, o Toy Story, ele tem vários exemplos de várias coisas que eu posso ilustrar, que eu acho que se enquadram para fazer reflexões da minha vida até o dia de hoje, né? Mas uma das coisas que mais me marcaram no Toy Story é a cena em que o Buzz tenta voar e não consegue, sabe? Ele descobre que ele não é um patrulheiro espacial de verdade, ele não passa de um brinquedo, ele tenta voar, tá tocando a música Voar Eu Não Vou Nunca Mais, do Zé da Viola, que foi composta, né, versão brasileira por ele, assim como Amigo Estou Aqui. E é aquela cena que ele tenta voar pela janela, ele cai, ele quebra o próprio braço, entendeu? E eu acho que aquilo lá foi a primeira vez que eu tive uma representação clara do fracasso na minha cabeça. Eu me lembro que eu chorei vendo aquela cena pela primeira vez, entendeu? Eu assisti essa cena muitas e muitas vezes, então é muito difícil se recobrar da primeira vez, sabe? Eu devo ter visto essa cena no mínimo, sei lá, 30, 40 vezes, no mínimo, sabe? Então eu já vi muitas e muitas vezes ao longo da minha vida inteira, sabe? Mas eu tenho certeza que a primeira vez que eu vi eu chorei, porque eu me lembro, até hoje em dia, se eu tentar canalizar aquele sentimento, aquela sensação, eu consigo entender, porque eu acho que essa imagem, aquela cena do Buzz não conseguindo fazer aquilo que ele acreditava piamente que ele ia conseguir, foi o que me deixou marcado na minha cabeça o que é o fracasso, talvez até antes de eu ter experimentado ele, sabe? Porque eu era muito criança, então talvez eu não tinha muita noção do que é querer algo, desejar algo, perseguir algo, buscar algo. E mais do que isso, a parte que realmente dói no fracasso, que machuca todo mundo, inclusive eu, é quando tu achava que ia conseguir mesmo, sabe? É muito diferente tu fracassar ou tu ser desaprovado em coisas que tu não liga, sabe? É tipo assim, tu joga mal futebol e tu já nunca achou que tu jogava bem, aí tu tem um desempenho ruim, tu não liga, sabe? Ou alguém fala que tua maquiagem ficou ruim quando tu não liga pra se maquiar, tu só se maquiou por obrigação. Tu não liga, sabe? Ou quando alguém fala que a tua comida ficou mal, sendo que tu nem sabe cozinhar e tu fez só por obrigação. Tu também não liga, sabe? Mas agora o que te incomoda é quando é um bagulho que aí tu queria, aí tu fez pra ficar bom, aí tu fez porque tu acreditava, aí tu buscou, tu correu atrás, tu perseguiu, tu fez o que tu queria pra conseguir aquilo lá e tu não conseguiu, sabe? E esse é um sentimento que eu acredito que todo mundo lida na sua vida, todo mundo, sem exceção, sabe? As pessoas mais bem-sucedidas do mundo, eles devem ter fracassos a níveis pessoais. Talvez eles não gostem de comentar, talvez eles não gostem de mencionar, sabe? Mas eu tenho certeza absoluta que não tem pessoa nessa vida, sabe? Independentemente de que ele seja, cara. O cara pode ser considerado um gênio da área dele, tenho certeza absoluta que ele se considera fracassado em várias questões, seja em relacionamentos amorosos que ele tentou ter e não conseguiu, ou que ele perdeu, relacionamentos familiares. Isso por não falar várias outras coisas. Quando tu pensa, nossa, como é que esse cara ou essa mulher que tem tudo nessa área é feliz nessa, tipo, tem alguma coisa que ela não tá se sentindo satisfeita, e quando viu que ela queria muito era um negócio que ela não poderia ter, sabe? A velha história de que Hitler, por exemplo, Hitler virou o rei do nazismo, não, rei do nazismo, o expoente do nazismo, porque ele fracassou como de artista, sabe? Que ele tentou 2 ou 3 vezes entrar para uma faculdade de artes e não conseguiu, foi parar na política, depois no exército, e o resto virou história. Então, é um exemplo disso, entendeu? Que a níveis pessoais, todo mundo deve ter alguma coisa não, várias coisas que essa pessoa se lembra que isso eu queria, era isso que eu tentei, era isso que eu busquei, é isso que eu fui atrás, e eu achei que eu ia ter, eu tava sentindo já o gosto e nunca cheguei a ter, sabe? Ou tiraram de mim depois, sabe? Então, eu acredito que o fracasso é um bagulho assim, sabe? Que todo ser humano viveu e vai viver várias e várias vezes, né? Eu uso essa metáfora do Buzz caindo, quebrando a asa como exemplo, que é quando tu não tem um momento de desilusão, e quando tu cai disso, dói, sabe? É impossível, sabe, que não doa. O ponto é, o que tu vai fazer com isso, sabe? Esse teu fracasso vai ser alimento pra te aprender, tu vai conseguir contornar certos fracassos, porque tem alguns fracassos que não é feito pra superar, sabe? Tem alguns fracassos, tipo assim, não no sentido que é pra sentir aquela dor pra sempre, mas tem alguns fracassos que talvez é pra te mostrar que tu tem que mudar o teu caminho, talvez, sabe? Tem alguns fracassos que tá ali pra te mostrar que nem tudo na tua vida vai acontecer com a tua vontade, sabe? Eu não acredito que a vida vai, né? Tá aqui, eu vou dar um exemplo aqui bem dramático, bem
sabe, extremo, mas é que eu acho que se enquadra nessa questão que, cara, esse tema fracasso é muito amplo, sabe? Realmente, eu me foquei nesse lance de relacionamento amoroso, talvez eu volte nesse assunto em breve, porque, né, fracasso é um bagulho que eu entendo. Eu posso dar mais exemplos, assim, de empregos ou de... Não sei se tem mais alguma história de relacionamentos, tipo assim, que não envolva relacionamentos amorosos, mas relacionamentos de familiares ou de amizade. Quero ter mais um exemplo disso, né? E ter coisas mais pessoais também, tentativas de hobby, coisa que eu posso expor. Mas, né, o que eu ia falar nesse momento agora é que, tipo assim, um bagulho que eu acho que entra nessas minhas linhas mais pretensiosas de achar que eu acredito que eu consigo identificar algumas coisas que são de suma importância e que se tu não souber que esse momento vai chegar, tu vai acabar se fudendo muito. É que eu acho que é quase certo, assim, na vida de pessoas que são médiums variados, e quando eu digo médiums, é de qualquer segmento, sabe? Seja uma pessoa espiritualizada de matriz cristã, sabe? Pode ser um padre ou até um pastor, sabe? Sei lá, alguém dessa linha cristã, mas é que essa pessoa é espiritualizada real, com convicções e crenças e, sabe, e que ele segue coisas reais. Ou pode ser um pai de santo, uma mãe de santo, ou não necessariamente um pai de santo ou uma mãe de santo, mas um médium da religião afro-brasileira, sabe? Alguém que frequenta os cultos e que pratica e que faz parte. Ou pode ser uma pessoa espírita, ou pode ser se a porra que for, sabe? Qualquer pessoa que é considerada, assim, um médium daqueles ativos que pratica, que faz até rituais, que faz processos, assim, de cura, sabe? Enfim, gente que ativa nesse tipo de religiosidade, nesse tipo de prática, né? Nesse tipo de função de clérigo, assim, sabe? Gente que lida com essa questão, eu acho que é quase certo que esse tipo de gente que tem essa mediunidade aflorada e passa por isso, eu acho que essa pessoa vai ter momentos da vida dela em que, a vida dela pessoal, em que isso daí não vai servir pra nada, sabe? Quero dizer, o que eu quero dizer com isso? É que eu já ouvi mais de uma vez de gente que tá passando por traumas, tipo, coisas reais, sérias. Mais uma vez, eu não tô aqui diminuindo, não. Eu não tô aqui tirando sarro, mas tipo assim, tem gente que eu já vi, tipo assim, gente que fala que é médium, que faz um monte de coisa, e daí acontece um problema dentro da casa dele, e essa pessoa pensa, bom, eu vou fazer de tudo. Eu vou rezar pra todos os santos, pra tudo que eu posso fazer, e não dá certo, sabe? Gente, assim, que tentou salvar neto, algum parente muito próximo, algum vínculo muito grande, assim, sabe? Alguma coisa que essa pessoa, assim, meu Deus do céu, é a minha mãe que tá morrendo, eu sei que ela tá morrendo e eu já fiz tanta coisa pra tanta gente, mas por que que eu não consigo impedir a minha mãe de morrer? Por que que eu não consigo impedir a minha mãe de ser levada por essa doença, mesmo que eu tô fazendo todo o possível? Eu já fiz pra tanta gente no mundo, entendeu? E essas coisas que eu tô falando, usando frases que eu já ouvi da boca de gente que tava passando por isso mesmo, sabe? Pra ilustrar, pra representar. E conforme eu fui vendo essas informações, sabe, que isso daí, eu não vou dizer quem são, porque são pessoas particulares mesmo, mas já vi também figuras públicas, gente que é padre, assim, falando em podcast, que a filha dele foi levada num acidente. Sabe aquelas coisas, assim, que pra mim é aquela máxima de que realmente, assim, de testar a fé legitimamente, sabe? Porque volta para aquela ideia de que eu falei que a vida é cheia de coisas boas e coisas ruins, né? Quando tá passando por momentos bons, seja grato, e quando for passar por momentos ruins, tem que tirar o aprendizado. Justamente por isso, Deus. É muito fácil de se vender, sabe, como uma pessoa de extrema fé, com muita crença no espiritual, com muita crença no divino, muita crença em Deus, nos teus orixás, nos teus guias, nos guias de luz que se comunicam contigo em qualquer religião que tu faça parte, em qualquer seita que tu abrace, sabe? É muito fácil tu dizer isso nos teus momentos de glória, nos teus momentos que tu tá, sabe, que tá sendo dado aquilo que tu acha que tu merece, que tu tá fazendo por merecer, digamos assim. Só que agora, eu acho que, especificamente na vida dessa gente que é médium ativa, sabe? Que trabalha, que cria, que se sente uma pessoa... Tipo, quando eu digo isso, nem pra diminuir ela, sabe? Nem tipo assim, o cara fazendo as coisas e ele tá com o ego sendo massageado. Eu acho que faz parte do normal da experiência da pessoa que, tipo assim, se tu é um médium e tu vê que tu fazendo as coisas dá certo e as pessoas te buscam e querem mais e buscam mais auxílio, mais ajuda e as pessoas confiam em ti, eu acho que é normal que tu comece a acreditar que tu tem capacidade mesmo de mudar o curso de certas coisas, sabe? Ainda mais se tu fez isso a vida inteira durante 10, 20, 30, 40 anos. Só que daí chega um momento que Deus, eu acho que de propósito, aí eu vou usar o nome Deus, mas tu pode chamar de qualquer outra coisa que tu quiser, mas o universo fala pra ti, tá bom, então vai rolar um pepino aí, cara, que tu não vai poder resolver, justamente porque faz parte da tua evolução na Terra, sabe? Eu não acredito que Deus colocaria para as pessoas, colocaria aqui na Terra seres humanos que seriam capazes de driblar coisas que não foram feitas para ser dribladas, sabe? Tipo assim, está nos famosos assim, planos de Deus, sabe? Aquela famosa máxima de Deus escreve certo por linhas tortas, sabe? Que alguma coisa vai acontecer no momento X e não Y,
sabe? Seja porque vai rolar um acidente fatal que tu não imaginava que ia acontecer, e tu vai ficar assim, por que Deus deixou? E porque justamente eu vejo essas pessoas colapsando nesses momentos, sabe? Várias vezes, assim, eu vi gente renegar suas fés nesses momentos. No momento do luto, eles estão com tanto ódio, com tanta raiva, tão frustrados por Deus ter feito aquilo, né? Eu tô falando entre aspas assim e tal, e mais uma vez não é diminuindo, sabe? Eu tô falando cenários reais, claros, desse tipo de exemplo de coisa que eu tô falando assim, de fracasso, entendeu? Que eu acho que faz parte de algumas coisas que, tipo assim, mano, se prepara, entendeu? E eu não tô falando isso que Deus fez isso pra castigar, mas é que eu acho que vai fazer parte realmente da jornada evolutiva, sabe? Eu acho que se a pessoa tá aqui, ela tá fazendo um monte de coisa, eu acho que faz todo sentido que o universo mostre pra ela, olha só, tu vai influenciar um monte de coisa, mas tem coisa que tu não vai poder influenciar, e se tu é quem tu diz que tu é, se tu diz que tu é a pessoa evoluída, conectada com Deus, conectada com teus guias, sabe? Capaz de enxergar através de toda a confusão, de toda a manipulação, de todas as coisas ruins que acontecem aqui na Terra e de vez em quando tu não consegue enxergar. Então, tipo assim, se tu é essa pessoa legitimamente, no teu momento de maior sofrimento, de maior dor, tipo, tu não vai vir com esses papos, né, tipo assim, de Deus me abandonou, ou de raiva, de frustração pra Deus, sabe? Realmente, na minha opinião, isso é praticamente um verdadeiro teste pra fé, o legítimo teste da fé, sabe? É o verdadeiríssimo teste da fé, é quando tu sente que aquilo que tu menos queria que acontecesse contigo foi o que aconteceu, sabe? E eu acho que não é por acaso, sabe? Na minha opinião, tendo enxergado esse tipo de caso várias vezes, eu acho que realmente é um momento que acontece na vida dessas pessoas que é pra testar real a fé que eles dizem que eles têm, sabe? Tipo assim, é muito fácil tu ficar falando sobre isso, né? No momento tá tudo dando certo, tua vida tá prosperando, tudo tá dando certo, tu consegue resolver um monte de problema, tu sente que, tipo assim, Deus tá conectado contigo e tá abrindo todos os caminhos pra ti. Tá, e quando acontecer algum bagulho ruim, que tu não tem como impedir, cara, que não cabe a ti decidir, não é tu que tem o poder de mudar o curso dessa história, porque essa história, sabe, tu pode não saber por quê, sabe, é o famoso escreve certo por linhas tortas, tu não vai, talvez tu não rume a resposta, talvez Deus não vai te chegar na tua frente e te dizer, olha só, fulano ou fulana tá morrendo agora porque é hora de acontecer. Porque ele não precisa te falar isso, sabe? Tu já sabe como é que funcionam as coisas. Tu já entende que tem coisa que tá além da tua força. E ele não precisa te falar nada, ele só vai te mostrar, olha só, aqui tu pode tentar o quanto tu quiser. Tu pode se descabelar, tu pode enlouquecer, tu pode achar que tu é quem tu acha que tu for aí de baixo, sabe? Tu pode falar, mas tu não vai mudar o curso de algo que já está definido por várias vezes por questões que talvez tu seja capaz de ver, mas tu tá tão cego que tu não enxerga, ou talvez seja coisas que tá além do teu conhecimento e foi bom, sabe? Mais uma vez para reiterar certas coisas assim dessa vida, né? Que eu falei, jornada de evolução, sabe? Então, para mim, esse é mais um exemplo de história que tem a ver com fracasso, não a níveis pessoais meus, porque eu não me considero um médium desse tipo daí, por exemplo, não me identifico dessa forma, não acredito que eu trabalhe dessa maneira, né, e tal, mas eu sou médium, eu só não sou médium desenvolvido, sou médium sem desenvolvimento, né, médium latente, digamos assim. Mas isso daí pra mim é um exemplo de outras coisas que tem a ver, sabe? Mas daí trazendo um pouco mais pro pessoal, tem tipo assim, esse lance de, cara, pensem, o que eu faço na minha vida, sabe? Eu trabalho com escrita, com tradução, de maneira frila. E principalmente como escritor de literatura fantástica, sabe? E daí são coisas assim que, cara, eu fui adquirindo mais identidade depois de mais velho, né? Mas antes de chegar nesse ponto, eu passei por várias etapas que são clássicas, assim, de dar pra pessoa identificar como fracasso. Eu já falei, por exemplo, assim, no meu colégio, né? Eu só fui me formar no ensino médio através do EJA, sabe? Na época que o EJA ainda dava o diploma, né? Mas eu rodei 3 vezes no ensino médio, 4 se tu for contar até quando eu reprovei nos 6 primeiros meses de EJA, né? Então, mas eu não encarava essa coisa como um fracasso, sabe? Eu pensava, tipo assim, pô, eu sei que eu não tô fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo e por várias questões que, tipo assim, não são bobagens, sabe? Eu sei que são questões reais que eu tô querendo digerir, tô querendo lutar contra elas, mas não tá sendo fácil. Aí eu consegui me formar através do EJA, mas, né, eu nunca tive, tipo, essa frustração de tentar entrar numa faculdade e não conseguir, porque eu nunca ambicionei entrar na faculdade, tipo, ambicionei antes de ter a idade necessária e depois que eu já tava com a idade pra fazer isso, né? Mas até questão de emprego, sabe? Quantas vezes eu acho que eu fui em entrevista de emprego e não deu certo, sabe? Quantas vezes eu acho que eu achava que alguém ia me ligar e ia retornar e não dava certo, né? Quantas vezes eu acho que eu fazia uma entrevista de emprego e eu sentia que não tinha ido bem, sabe? Essas coisas assim que todo mundo aqui que me ouviu, que já tentou, sabe como é que é, sabe? Esse sentimento não é um negócio que, tipo, é gostoso, né? Mas simplesmente você acostuma que, cara, é o que vai fazer parte, sabe? Ela vai fazer parte da vida de quem vai se expor, de quem vai correr atrás. Tu vai tentar alguma coisa nessa vida, cara? Tu vai tentar conseguir oportunidades, seja oportunidade de emprego, oportunidade de relacionamentos, oportunidade de estudo, oportunidade de negócio que tu vai fazer, entendeu? É o tipo de coisa que eu já não tenho o menor problema de expor, tipo assim, cara,
eu quero que as pessoas ouçam o meu conteúdo. Tipo, que dúvida, né? Já tô aqui falando por 1 hora e já tô fazendo mais de 100 programas, isso é evidente, entendeu? Então é o tipo de coisa que eu sempre vi muita gente fazendo justamente o contrário, sabe? A maioria das pessoas tinha a conduta de falar que não queriam nada, que não buscavam nada, e que pra eles tanto faz como que tá tanto bom, que é isso aí, sabe? Só que eu pensava sempre, porra, mas eu quero as coisas, sabe? Eu quero escrever um livro, eu quero que as pessoas leiam meu livro, sabe? Eu quero fazer conteúdo pra internet, que eu já tive outros projetos, sabe? Eu tive um canal no YouTube, que eu postava gameplay, sabe? Joguei alguns jogos assim nichados, geralmente jogo de carta, eu já, sei lá... Em vários outros momentos, assim, eu já tentei fazer alguma coisa que ia obter alcance, sabe? Então, esse daí é o tipo de coisa que ou posso simplesmente mentir, dizer assim, é verdade, eu nunca quis mesmo, não, fazer as coisas e esperava que nada desse certo, sabe? Ou posso só mentir pra ir que nem a maioria das pessoas, que é muito mais fácil tu falar isso, né? Muito mais fácil falar que tu não esperava nada, porque tu não tem que admitir o lado ruim da coisa, sabe? Que é o fracasso, tipo assim, caralho, mano, eu fiz achando que essas bagulho ia virar e não virou, sabe? É que nem se escrever. Né? A vida do escritor é constantemente lidar com o fracasso, sabe? Pense que, olha só, eu escrevo, meu Deus, 13 anos, tá, profissionalmente, eu vou até tirar a parte do hobby, sabe? Mas eu escrevo assim, que eu botei na minha cabeça que eu queria escrever pros outros, já faz 11 anos que eu escrevo, que eu quero que outras pessoas leiam as minhas coisas, né? Textos que eu faço e traduções que eu faço pra internet, assim, pra sites e páginas, as pessoas até leem. Mas agora falando do meu livro pessoal, sabe? Meu livro pessoal, criação minha, autoral, história de ficção que eu escrevo já faz 11 anos que eu crio o universo de ficção, sabe? Tô trabalhando no 3º livro já. E nesse meio tempo, cara, nessa jornada, o que mais tem é fracasso, entendeu? Desde quando foi a primeira vez que eu pensei assim, nossa, como é que eu vou lançar um livro? Aí eu descobri que precisava de dinheiro, sabe? Lá atrás, primeira vez, com 17, 18 anos que eu fui falar com a editora, que eles me mandavam um orçamento que, sei lá, naquela época era entre 5 e 10 mil reais já, sabe? Há 11 anos atrás. Era o orçamento que eles tinham para fazer um lançamento de um livro, né? Aí eu descobri que editoras grandes, aquelas que publicam vários livros famosos, principalmente livro gringo, sequer te respondem, sabe? Tinha aquelas questões de edital, que eles sempre falavam assim, olha, no momento a gente tá sem vagas, mas daqui a tanto tempo a gente vai abrir vaga. Aí quando eu voltava lá no outro ano, tava dizendo a mesma frase, sabe? Então realmente eu me acostumei, eu aprendi, isso foi uma jornada que eu acredito que todas as pessoas que tentaram ser escritoras de maneira independente, no caso, sem dinheiro para investir, sem ser de uma família rica e sem ser de um padrinho já escritor consolidado que ia te colocar direto no mercado literário, eu acho que todo mundo teve que lidar com isso. Teve que ver, pô, se eu não tenho um monte de dinheiro para investir, eu tô fudido, eu não vou conseguir me comunicar com essas pessoas, com esses caras das grandes editoras, porque eles nem vão chegar a ler meu roteiro, sabe? Não tem maneira nenhuma de tu chegar até eles, e tu vai por outras maneiras, né? Tu vai desconhecendo as editoras independentes. Tive várias experiências assim, tipo, 2 experiências já de fracasso com editores independentes, porque editora independente tem que se comprometer a fazer uma certa de venda do que eles estão fazendo, e várias vezes o produto não tá, tipo assim, com um preço muito bom, muito acessível, porque a editora tá pouco se fudendo se tu vai conseguir vender ou não. Pra ela, o que importa é que tu corra atrás das vendas e de um jeito ou de outro eles vão ser pagos, sabe? Se não vai ser pago pelas pessoas que vão comprar teu livro, vai ser pago por ti. Então, eu passei por essa experiência, passei por essa jornada, e nesse vários momentos eu fazia várias autocríticas, né? Eu pensava, será que tá valendo a pena? Será que eu tô, né? E paralelamente a isso eu vivia outras coisas, gente, entendeu? Eu tinha relacionamentos amorosos, eu tinha desventuras amorosas quando eu tava solteiro também, e eu tinha empregos convencionais de carteira assinada, sabe? Acho que já listei alguns tipos de coisa que eu trabalhei, que tipo telemarketing, agência de modelo, já trabalhei em supermercado, loja de roupa, já fiz alguns estágios, trabalhei em farmácia, enfim, trabalhei nesse tipo de emprego assim, que era aquele tradicional emprego que tu não entra pensando em fazer carreira, sabe? Tu entra pensando, eu vou ficar aqui o tempo, o máximo de tempo que eu aguentar, ou o máximo tempo que me deixaram ficar aqui, e depois disso eu vou procurar outra coisa, e era isso, entendeu? Então eu passei por esse muito processo, né, regularmente. E daí, voltando pro lance de livros. Aí, várias vezes eu pensava, será que tá valendo a pena? Quanto de energia que eu tô gastando, o esforço que eu faço, quantas palavras eu escrevi que ninguém nunca vai ler. Só dessas dúvidas vinham na cabeça, sabe? Aquela velha história, será que eu que não... A primeira dúvida que eu acho que vem na mente dos escritores, até aspirantes a escritor, é que eles pensam, será que o meu trabalho, o meu livro não é bom, sabe? E é o tipo de coisa que hoje em dia eu não me pergunto mais, porque, para começar, é muito simples por várias questões. Em primeiro lugar, eu não acho que as coisas fazem sucesso, deixam de fazer sucesso porque elas são boas ou ruins. Já começa por aí, entendeu? Eu não acho que todas as coisas do mundo que fizeram sucesso são boas. Não acho, tipo assim, tu pode trazer agora um exemplo de 100 coisas de sucesso, qualquer coisa. Pode ser assim, filmes que venderam bem, músicas que são sucesso, livros que são lidos. Tu pode trazer 100 exemplos de coisas que fazem sucesso.
E eu tenho certeza absoluta que não vai ser difícil mostrar que ali nem tudo que tá ali é bem feito, é feito com esmero, com carinho, com empenho, com dedicação, com reflexão, com uma análise. Enfim, dá pra ver que nem tudo ali é bem feito, cara. Então as coisas não fazem sucesso por serem boas. Ao mesmo tempo que não é o fato de algo de não ter sucesso, não ter reconhecimento, eu tô acostumado, tô careca de conhecer obras pouco prestigiadas que são excelentes, entendeu? Seja livros, músicas, filmes, blá, 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 todas essas coisas todas, sabe? Então, pra começar, não acho que as coisas fazem ou deixam de fazer sucesso porque elas são boas ou ruins. Eu acho que isso daí é independentemente da questão. Eu acho que o sucesso é devido a vários outros fatores que a qualidade do produto não é a mais importante pra ela, não, né? Então, dito isso também, e para eu achar também, daí achar que o meu livro é ruim, eu precisaria ter o quê? Uma grande amostragem, muita gente tinha que ter lido e opinado a respeito para eu poder ter mais opinião. Mas considerando que eu tenho pouca amostragem, a maioria das pessoas que leram gostam, eu, enquanto a pessoa que já li, já reli, já procurei maneiras de melhorar, também acho que é uma obra, sabe, legal, sabe, tipo... Mais do que legal, porque eu não quero ficar enchendo a bola da minha própria obra. É um bagulho que a pessoa que tem que ler para ter suas opiniões. Eu acho que é mais do que legal, sabe? Eu não acho que seja... Eu acho que de certa forma é incrível, sim, sabe? Eu acho que tem muita coisa maneira. E quando eu faço meus programas elogiando, eu mostro por quê, sabe? Os pontos que eu acho que vale a pena. E particularmente, eu acho que o segundo livro está melhor que o primeiro livro em tudo. Eu acredito que quando terminar o terceiro, eu vou achar que o terceiro está melhor que os dois primeiros, sabe? Que é um processo natural. Então, né? Mas o escritor está constantemente lutando com essa sensação de fracasso. Eu acho que, de modo geral, os artistas, né? Sempre que eu conheço gente que tem alguma aspiração artística, seja porque ele é um escritor, ou músico, sabe? Tatuador, desenhista, sabe? Enfim, cara, qualquer função, qualquer trabalho artístico, eu entendo que essa pessoa entende, eu entendo parte da luta, da rotina, do esforço que essa pessoa está vivendo aquilo ali, porque eu sei que essa sensação de fracasso, considerando o jeito que a nossa sociedade se organiza, deve estar constantemente pairando na cabeça dela, né? Mas é justamente o ponto que essa de mentalidade, né? Eu entendo que o jogo do escritor é um jogo a longo prazo, eu entendo que o que eu estou escrevendo aqui não está escrevendo só por agora, só por hoje, só por amanhã, não é um conteúdo que foi criado para ser consumido de maneira imediata. Realmente é esse tipo de coisa que eu penso assim, não, tudo bem, não é escritor fracassado porque tu lançou um livro e as pessoas não leram no ano que ele foi lançado, sabe? Não é assim que funciona essa indústria. Essa indústria se organiza de uma outra forma, sabe? É diferente. O teu trabalho não foi feito pensando no aqui e no agora, unicamente, exclusivamente, né? Então, faz parte da jornada do escritor, sabe? O cara vai ter que conciliar empregos convencionais, empregos remunerados com a agenda de escrever, né? E no final de tudo, eu sei que, matematicamente falando, as chances de qualquer escritor ser lido é pouca, sabe? É simples assim, existem muito mais livros que foram escritos que as pessoas nunca vão colocar os olhos neles, tipo assim, grande público, né, vai ser lido quase sempre por um número muito seleto de pessoas, e olhe lá, e é isso aí, é o que temos pra hoje, né. Só que, né, ao mesmo tempo que eu ainda quero ser lido, sim, eu ainda tenho essa ambição, tenho esse desejo, eu gostaria de poder escrever muito mais, né, pra isso eu só tinha que ganhar dinheiro escrevendo meus livros, aí eu poderia largar de mão as traduções pras páginas, podia largar de mão os textos aleatórios que eu fico escrevendo, né, para fazer uma grana, podia não ter mais que buscar empregos de carteira assinada convencional para trabalhar seja home office ou presencialmente, que eu ia falar que de home office porque é o que tem sido nos últimos anos, né? E daí eu poderia me focar unicamente em escrever muito, escrever bastante, sabendo que ia ter retorno financeiro. Mas por enquanto eu ainda quero as duas coisas, sabe? Eu preciso do dinheiro para sobreviver, porque senão eu morro, mas ao mesmo tempo eu também quero escrever porque, né, tem várias outras histórias que eu quero escrever e o único jeito de eu passar para as outras é terminar, que eu já estou trabalhando, sabe? Porque é assim que eu falo. É assim que eu falo, é assim que eu funciono. Então, eu acho que era isso aí, tipo, pra um programa que já tá bom, né, mas eu acredito que esse assunto de fracasso eu vou ter que retomar, porque com certeza tem várias coisas que eu não abordei ainda, sabe? Vários outros tópicos, várias situações, mas, né, é isso aí, pessoal. O sentimento de fracasso não é gostoso, mas ele, quando tu sente ele tá ali pra alguma coisa, né? E realmente várias coisas tu aprende a ressignificar, sabe? Vários dos fracassos menores não me atingem mais, porque cara, já faz tão parte da rotina, sabe? É tipo assim, receber não numa entrevista de emprego, receber não numa tentativa de flerte, sabe? Esse tipo de coisa tão significante que não tem muito valor, sabe? É tipo assim, tudo bem, cara. Não vou chegar em casa triste, tipo assim, que nem tem gente que eu sei que fica arrasado porque levou um fora, ou arrasado porque não conseguiu emprego, porque não foi bem na entrevista de emprego, tipo assim. Cara, isso daí, infelizmente, faz parte de uma sociedade que tem abundância, sabe? Se tem abundância de oportunidade, tem abundância de gente dizendo não também, entendeu? Tem abundância de gente sendo demitida, tem abundância de gente sendo largada. Então faz parte, tu não pode deixar esse tipo de coisa, né, te abater. Mas ainda assim eu tenho noção de que os fracassos que realmente importam, sabe?
vão te atingir, né? Assim como me atingiram e eu tive que fazer meu processo de cicatrização, né? Assim como o Buzz Lightyear teve que colar o braço dele de volta. E no caso do Buzz, ele descobriu que ele não poderia voar, mas tem outras coisas que ele poderia fazer. E os meus fracassos também são assim, né? Várias vezes que eu fracasso, eu não tento me levantar e fazer exatamente a mesma coisa. Eu penso, bom, por que eu caí? Pra onde que eu posso me direcionar agora? E vamos tentar uma coisa nova, cara. Se eu fracassar de novo, eu só espero que não me falte ânimo pra eu tentar ir atrás de outra oportunidade, porque é o jeito que eu sei viver, sabe? Buscando mais, buscando coisas que sempre vão ter chance de me trazer alguma espécie assim de alívio, de conforto, de alegria, de satisfação, sabe? É o único jeito que eu sei viver e até onde eu sei é assim que eu vou viver até o dia em que eu morrer. Então é isso. Eu espero que meu até final tenha curtido e qualquer dia eu tô de volta novamente. Fazendo mais um programa sem contexto.